Quando a gente pensa em história, o que vem na cabeça? Reis, batalhas, um monte de datas para decorar? E se eu te dissesse que a história é muito, mas muito mais do que isso? Nesta análise, a gente vai desconstruir essa visão mais tradicional. Vamos descobrir que a história, na verdade, é uma ciência, uma narrativa que está sempre em disputa e, talvez o mais importante, uma baita ferramenta para a gente entender o nosso próprio tempo. Nosso roteiro de hoje tem 5 paradas. Primeiro, vamos responder. Afinal, para que serve a história? Depois, a gente vai dar uma espiada nos bastidores para ver como ela é escrita. Em seguida, vamos experimentar as diferentes lentes que os historiadores usam, sabe? Aí, a gente vê como o tempo e a memória são organizados e, para fechar, vamos descobrir como o passado está vivo, bem aqui, ao nosso redor, no que a gente chama de patrimônio. Bora lá? Vamos começar então pela pergunta que não quer calar. Se não é só sobre o passado, qual é de verdade o propósito de estudar história hoje em dia? Então, para que serve a história? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fugir de uma armadilha muito comum. Aquela ideia de que história é só um exercício de memorização. Essa visão, vamos combinar, além de ser um porre, limita demais o poder e a complexidade dessa ciência. O objetivo real é muito mais profundo, é aprender a ter um olhar crítico sobre os fatos e sacar que sempre existem vários pontos de vista. E aqui a gente chega numa definição que, olha, muda o jogo todo. A história não é a ciência do passado, mas sim a ciência dos humanos no tempo. O que isso quer dizer? Que o objeto de estudo é a experiência humana em sua totalidade, com todas as suas mudanças, seus conflitos, suas continuidades. No fundo, é uma ciência viva que fala sobre a gente hoje. E aqui está o pulo do gato. A gente olha para trás para iluminar o caminho que está na frente. Usar o passado para entender o presente é uma marca da nossa civilização. O grande historiador Mark Bloch tinha uma sacada genial sobre isso. Ele dizia que até o cristianismo é uma religião de historiador, porque as narrativas e os rituais estão sempre focados em relembrar eventos para dar sentido ao agora. Faz todo sentido, né? Certo, já entendemos para que serve a história. Agora, vamos ver como ela é produzida. Porque a história não é uma coisa que a gente acha pronta num baú. Ela é ativamente escrita. E esse processo de escrita revela uma verdadeira batalha de ideias e de métodos. O nome técnico para isso é historiografia, o estudo de como a história é escrita. E aqui vem a parte mais fascinante. Não existe neutralidade total. Cada época, com as suas ideias e as suas preocupações, acaba influenciando o que os historiadores escolhem contar e como eles contam essa história. Vamos pegar o século XIX como exemplo. A corrente que dominava era o positivismo. Os caras se inspiravam nas ciências exatas e buscavam uma verdade histórica única, objetiva. Um dos maiores defensores, Leopold von Ranke, dizia que o historiador tinha que ser totalmente neutro, focar só um documento oficial, em grandes eventos políticos e nos feitos dos chamados grandes homens. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Essa obra do Pedro Américo não é um retrato fiel do que aconteceu, mas sim uma construção heróica, um monumento que reflete perfeitamente a mentalidade positivista da época, grandiosa, focada no herói e no momento decisivo para a nação. Exatamente. Essa abordagem focada só nos grandes homens deixa uma pergunta óbvia no ar. Se a história é feita só de generais e presidentes, onde é que fica a vida da imensa maioria da população? Cadê a história das pessoas comuns, a história vista de baixo? A resposta para essa pergunta veio no século XX, com um movimento tão impactante que ficou conhecido como a Revolução Francesa da Historiografia. Liderada por historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre, a chamada Escola dos Análises simplesmente virou a mesa. E o que é muito legal aqui é essa comparação visual. A Escola dos Análises expandiu de um jeito radical o que era considerado uma fonte histórica. Se antes só valia documento oficial, agora tudo vira fonte. Fotografia, relato oral, cultura popular, arte. A história abriu as portas e passou a conversar com a sociologia, com a geografia, com a antropologia, buscando uma visão muito mais completa da sociedade. Ok, já vimos que o jeito de escrever a história mudou. Agora vamos um passo além. Por trás dessa escrita existem grandes concepções filosóficas. Dá para pensar nelas como lentes diferentes que nos ajudam a interpretar o porquê das coisas acontecerem. A primeira lente é a materialista. Para pensadores como Marx e Engels, o grande motor da história são as condições materiais, a economia. A luta entre as classes sociais que vêm das formas de produção é o que explicaria as grandes transformações na história. No extremo completamente oposto, a gente tem a visão providencialista.
Para essa lente, os eventos não são aleatórios, não. Eles são parte de um grande plano divino. Essa concepção foi muito forte em épocas em que a religião era o centro de tudo e servia para justificar o poder da igreja e para dar um sentido maior, transcendente, para os acontecimentos. E por fim, a concepção idealista, muito ligada ao filósofo Hegel. Para essa visão, o motor da história não é a economia nem Deus, mas sim as próprias ideias. A história seria o progresso da razão e da consciência humana, uma longa jornada em direção à liberdade e ao autoconhecimento. Certo, já vimos como a história é escrita e interpretada. Mas como é que as sociedades lidam com essa imensidão de informações? Vamos ver agora como a gente dá forma a duas ferramentas essenciais, o tempo e a memória. Organizar o tempo sempre foi uma necessidade humana universal, seja para saber quando plantar e colher, seja para fazer rituais. A Pedra do Sol asteca que a gente vê na imagem é um exemplo fascinante disso. É a prova de como uma cultura super complexa organizou o tempo de uma forma totalmente própria, conectando a vida aqui na Terra com o cosmos e com a sua identidade. E essa aqui é a nossa forma mais conhecida de organizar o tempo, a periodização da história ocidental. O ponto-chave aqui é lembrar que essa divisão, Idade Antiga, Média, Moderna, ela é uma construção. É uma ferramenta útil, claro, mas é uma ferramenta que reflete uma perspectiva centrada na Europa, a chamada visão eurocêntrica da história. Mas além do tempo do relógio, existe a memória. E a memória não é só um arquivo passivo de fatos, não. Ela tem uma função social poderosa. É através da memória coletiva que a gente constrói o sentimento de pertencer a uma família, a um grupo, a uma nação. E justamente por ser tão poderosa, a memória é um campo de disputa constante, onde certas lembranças são celebradas, enquanto outras podem ser manipuladas ou até silenciadas. E isso nos leva direto para a nossa última sessão. Como é que todos esses conceitos de história, tempo e memória aparecem no nosso cotidiano? A resposta está no patrimônio. O patrimônio é exatamente isso. É o legado que a gente recebe do passado, que a gente vive no presente e que a gente passa para as futuras gerações. No Brasil, temos exemplos incríveis reconhecidos como patrimônio da humanidade, como as cidades de Ouro Preto, Olinda, Salvador e até a moderna Brasília. São lugares que carregam em suas pedras as narrativas e os valores que nos ajudam a definir quem somos. E é super importante entender que patrimônio não é só o que a gente pode tocar. Ele pode ser material, como os prédios e os monumentos, mas também imaterial. O patrimônio imaterial são as práticas, os saberes, as celebrações que passam de geração em geração. Pensa no frevo de Pernambuco, na roda de capoeira, na tradição do chimarrão lá no sul. Isso também é história. É a história viva, pulsando nas ações do dia a dia. E para terminar, fica a reflexão. A história, como a gente viu, não está só nos livros ou nos museus. Ela está nas histórias de família, nas receitas passadas de geração em geração, nas músicas que marcam uma comunidade, nas ruas da nossa cidade. A pergunta final, então, é para cada um de nós. Qual é o patrimônio que nos forma? Qual é a história viva que constrói a nossa identidade? LD